Estamos começando mais um podcast aqui, Keep Selling, continue vendendo. E esse, lembrando que é o nosso primeiro, até que enfim, né, Rodrigo? Até que enfim, eu sou o Rodrigo Leal e a gente vai falar de excelentes assuntos aqui, né? E o nosso convidado, olha só, a gente escolheu, aqui no Keep Selling, a gente quer lembrar, quer frisar, que o papo aqui é vendas. Principalmente vendas de carro, né, Rodrigo? Com certeza, a gente quer inspirar vocês com conteúdo de qualidade, com gente que tem conhecimento e bagagem para compartilhar com vocês experiência. Não tem conhecimento melhor do que esse, a vivência. E nós vamos trazer aqui diversos caras. Nós vamos trazer aqui vendedor de carro mesmo. Nós vamos trazer aqui diretor. Nós vamos trazer até presidente da Anfávia. Aguarda aí. Pesado, hein? Pesado. Ó, responsabilidade, hein, José? E olha só, pessoal, pra gente começar, né, esse primeiro, pra gente dar esse pontapé inicial aí no nosso Keep Selling, é um novo formato, é uma nova formatação, é um novo cenário, né, um novo estúdio, digamos assim. Então a gente está começando aqui porque o Keep Selling a gente já fez com outros empresários e a gente está dando uma repaginada, né? E a gente veio assim com muita força e nós temos, Rodrigo, a alegria de trazer o nosso primeiro convidado, que é o Josué. Josué, seja muito bem-vindo aqui ao Keep Selling, ao nosso podcast. Carlos, só tenho a agradecer. E o Robertão. Rodrigo. Já começou errando o nome do cara. Bom demais, hein? Meu Deus do céu, tudo bom demais. O Josué, pessoal, ele, para quem não conhece, o Josué, ele é um exímio vendedor de carro. É um cara que a gente conhece já há mais ou menos aí, há uns 12 anos aí vendendo carro. E ele tem seguramente muita história para contar, viu, Rodrigo? Muito, com certeza, com certeza. E nada melhor, né, Josué, do que a gente iniciar com você contando como que você foi parar nas vendas, né, cara? Nossa, a história é longa, 12 anos de carreira aí. Então, 12 anos de carreira. E é uma coisa que eu amo muito. Eu não acreditei, nunca pensei em mexer com venda de carro, nunca passou na minha cabeça. E é uma coisa que eu amo, de paixão, uma coisa boa, maravilhosa. E é um dom que eu acho que Deus me deu. Não sei fazer outra coisa não. Tentei mudar de ramo e não consegui. Mas você já iniciou nas vendas no ramo automotivo, não? Não, eu comecei a trabalhar com garçom. Através de garçom, um cliente gostou do meu jeito e me convidou a ser vistoriador, nada a ver. E você trabalhou de garçom onde? Fala aí pra gente. Hotel Uruminas. Olha, Hotel Uruminas, hein? Começou já bem, né? Olha, Hotel Uruminas. Eu entrei com 17 anos de idade lá, minha mãe já trabalhava lá, de camareira. E eu entrei como um ajudante de garçom, que era comigo. Olha. Então daí eu passei para garçom, trabalhei lá durante 2 anos, saí e fui mexer com garçom. Outros hotéis, Hotel Mercury, da Contorno, César Bis, Lagoas Ingleses. E talvez então, o José, a gente que te conhece, né, aí do dia a dia, né, então você contando essa história pra gente aí, né, que você iniciou a sua jornada como garçom, já começa a mostrar toda o que você né, porque a gente vê na loja, principalmente na HGK, onde você trabalha atualmente, né, lá no São Marcos Auto Shop, essa espontaneidade, Rodrigo. O Josué é um cara que você não vê ele triste, ele tá sempre... Jamais. É um cara sempre alegre, né? Então isso aí, eu tô entendendo que isso já vem do garçom. Porque hoje, pro cara ser um garçom, ele tem que ser um cara cortês, um cara gentil, né? Assim, e até onde você falou que onde você começou, o nível de exigência é muito alto, né? Não é diferente você ser um garçom de balada, um garçom de festa, um garçom de um restaurante comum. Nós estamos falando primeiramente do hotel, o único hotel 5 estrelas a gente tem em Belo Horizonte hoje. De Minas, de BH, de Minas. E lá foi quando eu aprendi a ter o gosto de cozinhar. Hoje em casa, quem cozinha sou eu, vou na casa da minha mãe. Então quer dizer, você é um gourmet também, olha só. Tá vendo? Chefe. Revelações de Josué aqui. Olha só. Quando eu viajar com minha sogra pra praia, nós fomos pra Bahia, no primeiro dia, passou o pescador com peixe que eu comprei. E vou cozinhar minha sogra. Você veio pra curtir, também eu gosto de cozinhar. E eu peguei esse dom de cozinhar através disso. Quando eu estava na época do Uruminas, não sei como funciona hoje, o garçom tinha que fazer um curso lá dentro da cozinha. Olha só.
para passar pro cliente o sabor da comida sem você ter experimentado. Olha isso, Igual eu o não vinho sabia também. disso. Então, Você sabia disso? Isso é novidade pra foi em mim. 2003, 2001, então o salário mínimo era bem baixo e o vinho era alto. Então não tinha como o hotel abrir o vinho para deixar o garçom degustar. Então você tinha que saber falar sobre o vinho, sobre os pratos, sem Olha ter só, experimentado. olha que... Então foi que eu peguei o dom de cozinhar. Olha só, tá vendo? Às vezes a gente acha que as profissões, né? É, só não, chegar tem- lá e ser um garçom Não. e olha só, você falar de uma comida sem ter experimentado. Experimentado. Tem muito mais coisa por O trás chefe aí. lá cozinha mostrava o prato, fazia o prato todo e você tinha que aprender Aham. dentro da cozinha para depois ir pro E salão. aí, um cliente viu o seu atendimento, gostou e te levou para o setor automotivo. E conta aí, como é que Mexer- foi? Naquela época não existia cooperativa, igual tem Aham. hoje. Era seguro mesmo. Então você tinha que abrir uma empresa para você, para fazer vistoria para as empresas, seguradora. Porto Seguro, Generar. Então tinha uma empresa em meu nome, prestando serviço para fazer vistoria. Ah, Foi quando ok. eu trabalhava fazer vistoria de carro. E eu não entendia, porque a documentação de carro era muito prática. É só olhar para o carro, conferir placa, vidro, etiqueta, tirava etiqueta. Fotografia, você batia foto, Aham. Câmerazinha, câmera pá. para imprimir, você tinha que revelar, deixar na pasta do carro. Então era bem diferente hoje. O celular é muito mais fácil fazer uma vistoria de um carro. Então era muito trabalhoso. Hoje tem diversas empresas, né? Que fornecem aí o laudo Cautelar. cautelar e que vem junto ali a vistoria do carro completa, né? Isso, O é. cara vê aí toda a procedência do carro, né? Desde a procedência até se houve sinistro ou não. E nesse quesito aí, o Josué, do nosso lado aqui, nós temos um cara que conhece muito bem disso aí, né? Já dei uma rodada grande, já. Eu sou regulador de sinistro, né? Ah, eu não sabia. Trabalhei 7 anos como regulador de sinistro na associação. Então, assim, a gente vai aprendendo muita coisa, né? Vai conhecendo muita coisa e existe uma responsabilidade muito grande, né? Para quem faz essa vistoria. Principalmente, por exemplo, para dar entrada na loja, essa vistoria ela é essencial. Principalmente nos shoppings, né, que a gente tem hoje, é essencial, né? Fundamental. Hoje o Só Marcas Auto Shopping, por exemplo, ele fala, né, que os carros são 100% vistoriados, né? Ou seja, eles já começam a fazer parte da publicidade. São carros vistoriados, ou seja, o cara que vai ali comprar o carro, ele já tem a garantia. O portal também faz isso, né, ô Josué? Faz. O portal também ele garante, né, que os carros são periciados e lá também, se eu não me engano, no terceiro ou no quarto piso existem quarto piso, empresas de vistoria, né? Você leva o carro, então hoje é quase que impossível o cara comprar um carro só se for por descuido mesmo, né? Não. Cara, até com a internet, né, e tal, bicho. Mas, ô Josué, aí você começou a fazer a inspeção veicular, né? Você começou Não, a inspeção, fazer vistoria. Vistoria, isso. A inspeção veicular começou a vir pra cá uns 5 anos pra trás. Quando é que foi que alguém também te descobriu e te levou para uma loja de carro, para você vender carro? Nessa época eu fazia vistoria de carro lá, ia ter mais tarde. Aham. Então, quanto mais produção se fizesse, eu ganhava. Certo. Então, eu recebia da seguradora o contato do cliente, outra da agência, e eu ia gravando, marcando onde que ia uma rota, não gravava, fazer uma rota pra mim. Entendi. E nessa vez eu fiz Leopoldo, Brumadinho, Leopoldo, Prudente Moraes. Prudente Moraes, isso. Foi Tudo ali Sete Lagoas, até chegando em Sete Lagoas. Esmeralda, e a última vistoria era no Shopping Portal. Aham. O portal fechava 10 da noite. Na época eu fui fazer vistoria, então eu liguei para a agência e falei, posso fazer? Eu falei, pode. E eu cheguei lá no Shopping Portal fazer a agência lá, chamava Espaço Veículos. Espaço Veículo não tá lá mais, né? Não, tá não. A loja era no quarto andar, hoje é estacionamento, mas lá tinha loja no quarto andar. Cheguei lá, preto de sujeira. Todos. Passava uns 5, porque peguei estrada de minério, fazia mistura de caminhão, de bradadora. Chegava e falei, posso sentar um pouquinho, descansar um pouco antes de fazer? Rapaz, não pode. O dono da loja está chegando, você faz vistoria. Eu fazia vistoria normal, um vendedor do lado, uma loja mais positiva. Positiva, né? Ela falou assim comigo que tá precisando de vendedor. Por que você não entra como vendedor? Eu falei assim, nunca mexi com carro, eu faço só vistoria. Eu vou bater foto, o carro existe,
o chassi e as etiquetas de segurança do teu carro. Somente isso. Então, não sei o que é motor V6. Aí você aprende. Você conversar, você tem uma ideia, faz, será? Peguei essa ideia, peguei o telefone da loja, estava precisando de vendedor, e fui embora para casa. E amadureceu a ideia. Liguei para a dona da loja, expliquei para ele, falou, nunca trabalhei com vendas. Trabalhei de garçom e um excelente consultoria de carro. Já jogou limpão já, né? Mas eu tenho interesse em aprender, isso aí. Falei, eu não sei, mas se fosse vontade de me dar uma chance, eu caí matando. Aí no primeiro mês eu vendi 18 carros. Quanto? 18. Mentira. Em 2010. Isso é porque eu não sabia. Eu vou te contar. E isso sem Conhecer. saber. Sem experiência. Mas isso eu vou contar pra frente como que é as coisas. Como vendedor quando gosta que faz. Eu vendi 18 carros e a comissão naquela época era R$150 por carro. Hoje tá bem mais alto. Então, isso, igual eu te expliquei, em 2010 o salário mínimo ela faz uns R$560. Então eu assustei com o salário. Gostou, né? Sentiu o gostinho. Bom demais. Opa, legal. Comprei o Palio 1.616. Olha. Todo mundo, o vendedor do shopping, falou assim, você é louco. Comprar um Palio 1.616. Falei, mas o carro anda. Mas é uma bomba. Falei, foi o primeiro carro que eu tive. Primeiro carro. Fiquei apaixonado. O carro chegou do Lava Jato, o carro entrou na troca da loja lá, acabei pegando ele. O carro parou na frente da loja que eu trabalhava, já pingando óleo. Caramba. Aí tinha a loja do lado, Leondas, eu tenho que conhecer, ele me ensinou muito esse Leondas. Né? Ele trabalha na loja do Portal, essa loja não tá mais lá. Mas ele me ensinou muito, ele ria de mim, como eu vendia, eu bordava. Eu chegava, que motor V6, Leondas? Perto do cliente. Eu não sabia que era motor V6. Que era, né? Como é que funcionava. Então eu tive vontade de aprender e vender. E vendi. Então, meu primeiro carro fazendo óleo. Olha e ele só. riu demais de mim. E foi indo essa venda minha. É porque hoje o vendedor, hoje a gente percebe aí, o Josué, e você como o gerente, né, da loja que você trabalha, deve ser uma das dores de você também, a falta deste vendedor, né? Isso mesmo, como eu falei com você, eu nunca aprendi a mexer com carro. E eu de fato hoje, por ser um pouco dono da loja lá que eu trabalho hoje, eu enxergo hoje uma pessoa que nunca mexeu com venda de carro, ele dá certo quando ele vai trabalhar com carro. O primeiro mês ele talvez sempre você vende. diria que esses caras que nunca passaram por vender carro, eles chegam sem manias, sem vícios. Achar que sabe tudo. Não, Eu sou o melhor vendedor. O cara que, eu vendo demais. Eu acho que toda área, né, bicho? O cara que já tem qualquer tipo de experiência, ele já chega ali, né, com os seus viciozinhos e tal. Mas a questão que você falou, assim, do primeiro mês ser sempre muito bom, o início é sempre muito bom, eu acho que é toda a área, cara. Quando eu tava na associação, era muito comum, quando a gente tava ali angariando novos colaboradores, novos consultores, era muito comum o cara dar uma alavancada nos primeiros 60 dias, assim, absurdo. Por quê? Inicialmente, ele vai primeiro na família, nos amigos mais próximos, nos vizinhos e tal, aí ele já começa a realizar alguma coisa ali. O problema é depois. Na hora que você atinge essa rede toda, aí que o calo aperta. Porque sua família já sabe, seus amigos já sabem, seus vizinhos já sabem, a galera do seu dia a dia, ele já sabe o que você está fazendo. Quem tinha que comprar até então já comprou. E aí? Eu acho que é aí que mora o grande desafio. Mas é aí que eu acho que entra o lado do vendedor, da veia do vendedor. Sim, né? é exatamente aí. É o cara que... É o momento, porque o início, ele é realmente assim, pô, é um puta tesão. Você começar e falar, pô, vende pra caramba. Isso aqui é pra mim. A questão é tempo de crise, né, cara? Igual pandemia. Não, vende muito. Pandemia. Eu acho que isso é até um ponto que é legal a gente bater esse papo aqui, Josué. Porque eu tô na TV desde 2000, foi 18, Edu, que a gente se conheceu? 19, né? 2019. Eu tô na TV desde 2019. Comecinho da pandemia. Meizinho do ano pra frente. E aí eu pude presenciar e vivenciar, né, todas as dificuldades que a gente teve, né, no mercado aqui. A gente chegava, a gente não tinha como gravar mais. Tava tudo fechado, vocês não podiam trabalhar direito. Foi um negócio de louco, assim. Foi tenso. Momento de crise. E aí? Como é que foi isso aí, velho?
E para vocês também não foi fácil, né? Na pandemia, na verdade, bem. No início, assim, eu até percebi, Rodrigo, que no início da pandemia, os lojistas ficaram em pânico porque ainda não tinha o que fazer, porque as lojas estavam fechadas, né? E aí depois é que cada um começou realmente a se virar nos 30. Assim, é exatamente isso que eu queria que você contasse, assim, como que foi esse primeiro momento. A gente sabe muito bem que depois, assim, o mercado automotivo, ele se deu bem demais nos últimos 2 anos aí com a pandemia. Foi bom. A gente tá até agora sofrendo um pouco de consequência disso. A gente tá tendo uma queda nos valores e tal, mas eu digo assim, o primeiro momento, né, quando a gente teve notícia, lockdown começa a fechar, o país inteiro fecha Belo Horizonte, ninguém trabalha. Muita gente achou que ia ser 2, 3 meses, né? Mas foi prorrogando muitos meses. Mas acho que Deus sabe, faz cada vídeo de cada um. Principalmente da loja que eu trabalho. A loja, os donos moravam no bairro Betânia. Então eles estavam procurando um aluguel em volta do Shopping Portal para mudar. Porque são 2 irmãos, a mãe e o pai. E os 3 desciam para cá, pro Portal trabalhar, e a mãe ficava sozinha em Betânia. Então já está começando a procurar uma casa para vir morar a família toda aqui próximo do Portal. Então o senhor, que é o pai dos meninos, começou a procurar a casa, achou uma casa. Espaço grande, 2 ruas, quarteirões do Shopping Portal. Então ele alugou a casa e mudou em fevereiro. Nós fechamos dia 16 de março. Foi exatamente isso mesmo. Eu lembro a data certinho, porque eu lembro que foi o momento que nós tentamos ver o que fazer. Então fechou 16 de março, foi do bar para casa e voltou dia 2 de abril. O dono da loja falou, vamos trabalhar, porque dessa forma, eu sei, fica em casa, não tem condição, a conta ficar parada, apertando ali lá. E com isso, o período lá, o portal começou a abrir, porque só para funcionários buscar o carro, mostrar para alguém, um parente. Com isso, nós montamos um stand na casa dos meninos. Pusemos mesa, computador, internet. Já arrumaram uma alternativa já, com o shopping fechado. Porque o que estava acontecendo é que com o decreto do prefeito não podia abrir. Tudo fechado. Se abrisse, corria o risco de ser preso. E ser caçado o alvará. E eu lembro que no portal, tanto a Vivi lá quanto o Pedro, eles jogaram muito duro, né? Tava até certo, porque... Uma responsabilidade muito grande. Exatamente, né? Podia caçar o alvará do shopping, né? E aí o negócio ficou complicado e eu lembro muito bem que a gente lançou lá na época uma campanha na TV do carro, né? De levamos o carro até você. E isso a gente conseguiu gravar muitas lojas, né? E aí a gente viu que todo mundo, Rodrigo, eles começaram, cara, a cada um se virar nos 30 mesmo, cada um encontrar o seu caminho para vender carro, né? E aí é igual o Josué falou, ele encontrou uma alternativa em casa, na casa do diretor lá da loja. Eles montaram ali um atendimento e vocês não deixaram de vender. Não, a mãe dele fazia almoço pra gente, almoçava. Olha lá. aí, tá vendo? O pai dele pegou pandemia, pegou Covid, a mãe dele pegou. E graças a Deus, nessa pandemia, não peguei. Minha esposa pegou 2 vezes. E eu não peguei. O vendedor não tem nem tempo de pegar, né? O Rafael Maia pegou, o vendedor trabalhava com a gente. Então, o portão estava fechado, só entrava funcionário. Mesmo o pessoal vindo comprar. Mas não podia entrar e começou a ter uma aglomeração na porta e o portal fechou definitiva. Foi, eu lembro bem. E ela fechou a cada hora e hora, 10 minutos, o portal aberto para retirar o veículo lá de dentro. É isso aí. Tinha todo um protocolo, né? Tinha toda uma regra, né? E nesse período aí, o Josué, a gente viu que o mercado, ele sofreu, né? Com a baixa, né? Com as portas fechadas. Mas de repente a gente viu, né, Rodrigo, que o mercado ele reagiu com muita força. O cliente começou a acreditar mais na compra online. Antes o pessoal tinha medo de comprar um carro. E realmente é muito perigoso comprar carro por telefone, celular, aplicativo. Mas com isso, teve lá o cautelar, o acesso à internet, a pesquisa. Antes de você comprar um Palio 2015, você vai consultar onde tem um Palio 2015 e fazer um filtro, pesquisa da loja, procedência, reclama aqui. E foi assim que abriu mais o leque o Web Motors tem Web Drive na época. Eu acredito que assim, além de, né, assim,
vamos dizer assim, um motivo de força maior, as concessionárias não conseguiam entregar carro zero. E as pessoas, eu acho que teve também essa questão assim, do consumidor ele acreditar mais no carro usado, de ver que é uma boa compra. Talvez, igual eu tô dizendo assim, até por esse motivo, né? Assim, não adianta. Eu não gosto de comprar carro usado. Você compra usado, você não vai comprar. Então você espera 6 meses para entregar. A fábrica, realmente, com a crise mundial, né? Pelo menos metal, assim, você vê que os semicondutores... Chip, né? Exatamente. Semicondutores faltando, realmente... A gente teve um período longo aí... Não tinha mais carro zero. E aí o pessoal, o que a gente viu foi uma migração para o veículo seminovo. Agora, o que a gente viu também, Josué, e você pode falar pra gente, é que as pessoas parece que estavam, né? A gente está até voltando nesse tema aqui, né, pessoal? E que talvez a gente nem gostaria de ficar lembrando muito disso aí, pandemia e tudo meio mais, né? A gente vai falar aqui de outras coisas, mas é que a gente está fazendo aqui uma retrospectiva de 2019 para cá, né? O que aconteceu no mercado. E o legal é que a gente está aqui com um vendedor de carro, né? Que tudo isso aqui que a gente fala foi a pessoa que sentiu isso na pele, né? Que viveu ali o dia a dia. E olha, o Rodrigo, para nós também do outro lado aqui foi difícil, porque a gente precisava gravar os caras, a gente precisava também vender, né? Porque hoje, né, Josué, é impossível uma empresa, né, um CNPJ que não precisa vender, né, Rodrigo? Não, obrigatoriamente. Todos nós temos que vender. Ou você vende ou seus dias estão contados. Exatamente, a empresa quebra. Agora, nesse período aí, Josué, que o mercado ele começou a crescer, né? Como é que você percebeu? Como é que você percebeu a tratativa do consumidor? O cara chegou mais com mais conhecimento do produto em função de ficar em casa? Muito mais, muito mais. Hoje o cliente ele é um comprador e vendedor. Então ele chega pra gente lá na loja sabendo até mais que a gente. Aí, tá vendo? Sem dúvida nenhuma. Isso é um fato que a gente tem presencia. cliente que aprende, ensina pra gente muita coisa. Então eu falo que você, hoje, o cara fala assim, eu sou ótimo vendedor, sou excelente. Não, cada dia você aprende muito mais. Porque cliente encosta você no canto, fala uma coisa que você não sabia, você absorve, agradece ele. Porque Josué, cada dia demais vai mudando. E você como um gerente lá da loja, como é que você reúne a sua galera lá para dar aquele atendimento para o cliente? Porque a gente viu que a pandemia também, Rodrigo, ela acelerou o processo, né? Hoje o processo digital, nessa revolução aí das redes sociais, isso chegou com tudo, né? Ou seja, pegou todo mundo aí. Mudou a maneira de consumir, né? Exato. Então hoje o cliente ele chega na loja já sabendo, né? Então como é que você reúne a sua galera lá? Porque a gente que te conhece, a gente vê que você tem um atendimento diferenciado. E é até um dos motivos de você estar aqui com a gente batendo esse papo. Né? Estreante, né? Exatamente. De tomar um café. Estreando aí, olha. Estreando aqui a nossa sala de podcast. Como é que esse papo que você tem com a sua galera lá? Eu falo muito com a equipe, escutar muito o cliente. Tem que escutar. Igual eu te falei com você, eu toco muito nisso. Os vendedores hoje, de 10 anos, de 8 anos, eles acham que sabem tudo. Escuta o cliente primeiro. Não adianta você forçar um carro que não queira. Porque se você forçar um carro que não queira, ele vai te dar dor de cabeça. Porque se o carro der um problema, ele vai te ligar. Porque é o carro que ele queria. Então, ele acaba sendo convencido de algo que ele não queria. Isso. E aí ele compra e depois fala, não devia ter comprado, porque fui convencido. Se ele comprasse o carro que ele foi o intuito, a necessidade dele, ele não vai te perturbar. E como é que você definiria isso? O cara chega para comprar um carro hatch. Não, então um sedã. O cliente chegou para... Eu sou gerente da loja, eu atendo e eu cobro os meus vendedores. Atende. Mas ele passou aqui, só dá uma olhadinha. Outra abordagem. Em shopping tem muito disso, Carlos. Em shopping, posso ajudar? O portal tem 3 pisos. Isso é totalmente ultrapassado, né? Então, o cliente ele entra no shopping e já está cansado de todos os vendedores perguntando para ele: posso te ajudar? Posso?
Olha primeiro o cliente vindo, tenta quebrar um pouco aquilo. Tem cliente na loja lá com a mão no bolso, eu vou arrancar esse dinheiro todo do seu bolso. Se eu morar onde? Eu puxo um papo com o cliente primeiro, para depois perguntar. A abordagem são os primeiros segundos ali que vão definir, né, cara? Observar o cliente vindo, que em shopping é assim, uma loja do lado da outra. Então o cliente está cansado de escutar. Posso dar qual carro você está procurando? Posso dar uma olhadinha? Aí tem aquelas brincadeiras do vendedor. Vamos olhar o carro. Posso dar uma olhadinha? Então observa o cliente vindo e tenta quebrar um pouco. Seja diferente. Não adianta ser robótico também, mas seja diferente. Hoje o que eu vejo, Josué, e olha que eu sou um cara muito observador, e a gente tem contato aí diariamente com as lojas, e eu observo muito a postura do vendedor. E o que eu vejo, e isso aí vai para você aí, você que está nos assistindo aqui nesse bate-papo aqui, bem legal aqui com o Josué, com o Rodrigo, você que talvez é um vendedor de carro, você que está aspirando a entrar nesse segmento de carro, o que a gente vê, Josué, é uma preguiça por parte dos vendedores. Borboleta que senta na cadeira alta e fica igual a borboleta. Tá vendo? Aqueles banquinhos altos que toda loja tem, né? É isso. Olha assim, não vai comprar. Bicho, isso é muito sério, né? Não vende chinelo. Cara, é aquela velha história, assim, quem vê cara não vê coração, bicho. Forma. Quem vê cara não vê conta bancária. Igual o Carlos perguntou, o que eu faço? Foi igual o cliente, igual eu falei, nunca venda o cliente para ele, nem problema, escuta ele. O cliente chegou, tô querendo um Gran Siena. Perguntei, por qual motivo que você quer um Gran Siena? A minha mãe é cadeirante. Você já começa a entender a situação do cara, né? A minha mãe é cadeirante. É simplesmente... Ele tem 1,60 m, não me engano ele. Falei assim, para pôr cadeira de roda. Eu falei assim, eu não tenho Gran Siena, mas posso te mostrar um carro e eu vou te entender porque o assento dele é mais alto, eu não sei o tamanho de sua mãe, se é baixo ou não, eu sei que você é um baixinho. A altura de você carregar sua mãe, sair da cadeira de roda e ir para outro carro é alto. Qual carro? Eu vou te mostrar o carro. Fui mostrar um iCross. Antes de falar, Citroën, carro francês, deixa eu te mostrar, depois eu te mostro o custo-benefício do carro. Primeiro mostrei o carro, para ele segurar a mãe dele, cadeira alta direto no carro, como passageiro, e atrás a cadeira não é sedã, mas a cadeira de roda vai ficar reta, vai fechar, vai ficar em pé na parte do iCross da Citroën. Um excelente carro, que muito faz francês. Um ótimo carro. Eu acho que já passou um pouco disso também, né, cara? Assim, a gente ainda tem um pouco de dificuldade, mas é um problema. Eu acho que assim, até desviando um pouquinho do assunto rapidinho assim, mas a gente conhece muito carro, né, bicho? O Edu recebe o carro o tempo inteiro aí de montadora. Mas isso é do mineiro. Cara, eu acho que isso já passou, assim. A gente tem sim dificuldades, mas é questão de mecânicos, né? O problema é o mecânico que não tem conhecimento para lidar com certas marcas. É uma cidade pequena que eu vou te contar. Próximo, porque não, grande, próximo de Belo Horizonte, Pará de Minas, que é 100 km daqui, vou te contar uma história minha de lá também. Vou dizer, você chega em Pará de Minas, o pessoal só quer Fit e Volkswagen. É mesmo? Então o cliente chega no shopping que eu trabalho no seu marca hoje, quer um carro, você apresentar um iCross, não é meu mecânico. Então você tem que mostrar para a ferramenta que nós temos hoje, está aqui fácil. Então você pega o celular, consulta o amortecedor do iCross. A primeira coisa que eu fiz para ele isso, mostrou espaço interno, para a mãe dele sentar atrás, a cadeira de roda, e eu falei para ele, o que o carro estraga no dia a dia? É a suspensão. Que você trocar um óleo em dia, 5.000 km, certo da montadora, o motor não vai ter problema. Não vai. Vazamento é um ajuste que realmente vaza, mas não tem jeito. Aí é tempo de uso, né? Tempo de uso, vaza mesmo. É a suspensão. Eu abri o Google para ele, mostrei a suspensão, o amortecedor Cross, mais barato de um Uno. Eu mostrei para ele, incrível. Então a ferramenta, você está aí na televisão, pega informação antes, tudo aqui. Pegou, mostrei para ele, ó, o amortecedor. A parte de freio, R$15 é diferente do Uno, do Palio. Eu mostrei para ele, ele não acreditou. E aí é interessante, sim, porque na verdade, assim, ele é aquela. Isso até é uma coisa que o Jobs falava, né? As pessoas acham que sabem o que querem até que eles apresentem algo melhor. Então, assim, ele achava que o Gran Siena ia resolver o problema dele. E não ia. E não ia. Porque ele ia carregar a mãe dele. Não, e vamos lá. O iCross é alto, a cadeira de rodas vai retinho. Até a maneira para ele colocar a cadeira de rodas no Aircross é muito mais fácil do que... Afiar. Muito melhor. Para-choque não. Você abriu o porta-mala
do Aircross é lateral, o Gran Siena se levanta. Então, não falando mal do Gran Siena, estou falando escutar a necessidade do cliente. É entender, né? Porque às vezes a necessidade dele. É saber entender o porquê que o cliente está querendo aquele produto especificamente. Então, é porque, eu quero um Gran Siena. Não tem um Gran Siena, mas tem um outro da Fiat. Pô, o cara não tá caçando o carro da Fiat. O cara ele tinha uma demanda, ele tinha uma necessidade específica ali que não era exatamente eu falei, por existe marca. duas formas. Você empurrar um carro pro cliente para fazer sua venda, que não atende ele. Vamos supor, eu venderia para ele é difícil de falar hoje da cadeira de roda. Um sedã, um Voyage. Atenderia ele o sedã Voyage. Mas ele descendo. Eu tinha o Voyage na loja, mas eu gostei do Aircross para ele. Vai ser muito mais confortável atender ele, a mãe dele. Então ele comprou o carro de Santa Luzia e ele apaixonou. Então eu falei com ele, ó, que idade é o seu mecânico? Todos os clientes que eu atendo na loja lá, eu pergunto que idade é o seu cliente, seu mecânico. Eu falei, cliente, seu mecânico, porque dependendo do interior de Minas Gerais, que em shopping vende muito carro interior, o mecânico parou um pouquinho nas informações, da tecnologia, tem medo de carro informatizado. Hoje os carros tudo elétrico hoje. Não, bicho, a gente tinha lá na associação, a gente comprou uma estrada em 2018, a gente comprou uma estradinha zero. Uma estrada working, que é de entrada. A gente optou por comprar um carro completinho, porque era o carro que a gente ia usar. Era o que eu usava, porque eu era diretor, então era eu e o presidente que usava o carro. Então assim, a gente queria um confortinho. Eu falei, pô, comprar uma estrada é um carro simples. Pô, engano meu. Tudo do carro precisava você passar um scanner para entender o que estava acontecendo. Então assim, o mecânico hoje, quem fala, não gosto, comigo não tem esse negócio de computadorzinho não, bicho. Pode correr. Não, porque mudou, hoje né? obrigatoriamente tem que estar conectado. E assim, se a gente puxar isso aqui pro nosso lado, pro lado das vendas, também não tá diferente não, né, Josué? Porque o vendedor que não se conectar, o cara que não ficar ligado no que está acontecendo, porque os carros, eles passam por transformações tecnológicas diariamente. Né? Então, é igual você falou, o cara chegou lá para comprar, você falou assim, olha, eu tenho um Aircross aqui para te mostrar, mas esse carro é Citroën. Hoje, por exemplo, você consegue quebrar objeções desse cara. Quando você fala, você quer um Gran Siena? Tá, eu tenho um Aircross. Mas é Citroën. Mas eu sabia que a Citroën é da Fiat, né? Que é do grupo Stellantis. Então, assim, quando você também se informa, toda a sua argumentação, você consegue mostrar para o seu cliente que realmente você é um cara que sabe do que você está falando. Né? Então, o que a gente vê hoje, o Josué, a galera, essa galera mais jovem, e eu sou até defensor desses caras mais jovens, viu, Rodrigo? Eu acho que o jovem, ele tem a obrigação de pesquisar mais. Então, ele pode não ter aquela habilidade 100% nas vendas, mas é um cara que ele pode estudar mais, ele tem mais facilidade com o mercado digital, né? E pode sair na frente, José, desses vendedores de 10, 15 anos. Aquele cara que, igual você falou, quer só encostar ali, ficar quieto, não quer muito compromisso, né? E a gente sabe que a venda, primeiro que a loja precisa bater suas metas, né? Não adianta você ter 10 vendedores lá que os caras ficam ali só contando piadas, jogando tempo fora e falando isso aí que você falou, em que posso te ajudar. Essa frase é foda, né? Tá pedindo ajuda. Dói o respiro fundo, cara. Porque eu posso te ajudar. A gente passa ali em shoppings e às vezes o cara não sabe que a gente está trabalhando do carro e tudo. E aí a gente toda hora, em que posso te ajudar? E isso não é uma prática comum só em shopping de carro não, viu, Josué? Em diversos lugares que você vai, por exemplo, experimenta entrar no Shopping Iapoque. Aí, patrão, capinha. Em que posso te ajudar? Você pede informação para eles, eles querem te vender o produto de qualquer jeito. Embora haja vista, né, que eu já ouvi muito falar, que o Shopping Iapoque é uma escola de vendas. Ali os caras vendem mesmo. Bicho. Ali os caras vendem mesmo. Mas eles estão limitados àqueles produtos populares. Nós estamos falando de carro, né? O carro hoje, ele é digamos que uma realização de um sonho. Né? A pessoa prefere um carro, casa própria, brasileiro, a cultura brasileira é essa.
É um sonho dele, é um carro. É, a vaidade, É, né? o brasileiro, vaidade. cara. O Ele brasileiro, primeiro um carro, depois a casa própria. O brasileiro não tem dessa. Assim, a gente é uma nação que curte carro. É apaixonado por carro. Ele paga passagem de R$2.500 em loja de aluguel, pagando R$1.000 barato. Né? Isso não faz o menor isso. sentido, né? Mas é um negócio assim, que esse é uma coisa que eu acho que tá um pouco enraizado, assim. Que até eu acho que é o grande motivo das redes sociais darem tão certo. Porque na rede social a gente mostra o que é belo da nossa vida, né? E exatamente isso. A sua casa você não carrega nas costas e mostra pra todo mundo onde você mora. Mas o carro, pô, o carro é onde você vai chegar numa reunião. É o status, É o né? status, O cara... é o valor agregado que tem no negócio. É igual você falou também, status, roupa, vendedor, tem que andar alinhado, bonito. Quando eu me visto bem, os meninos shopping para fazer exame, porque está acostumado você andar com tênis, você não põe a calça social, um cinto, sapato social. Quando você coloca, você destacou para a loja do lado. Não, você sabe, ô Josué, uma coisa, cara, que eu, assim, a gente fica tentando entender. Por exemplo, Rodrigo, você vai num shopping para comprar uma camisa de R$100, né? Você entra aquela loja linda, cara, perfumada, né? E os vendedores, os caras alinhados também para te atender. Isso nós estamos falando de um produto que custa R$100. E aí, você entra numa loja para comprar um produto de R$100 mil, você é tratado, você olha para o cara, muitas vezes o vendedor mal vestido mesmo, o cara barba sem fazer, cabelo, você vê que a pessoa saiu de casa sem tomar banho. Eu brinco, lá na loja, e outra vendedora lá, ó, eu falo assim, aqui não toma banho pra sair de casa. Não toma. Você vê. Ô pessoal, o nosso podcast é esse aí, né? É papo reto, é papo de vendedor, né? Não tem jeito, você vai bater papo que você não sai. Que ele sai. O tema brincando com o menino lá, hoje você vê que ele vem. Não é da nossa equipe, ele tem liberdade comigo, com outro vendedor na loja. Nós brincamos com ele que você não toma banho e sai de casa. Eu tomo. Hoje, você vê que ele vem penteado. Cabelo penteado. Ele sentiu, né? Você vê, porque imagina, eu sou assim. Observei isso. Imagina o cliente. Ele é meu concorrente. Ô Josué, eu acho isso legal, assim, isso que você tá falando, porque a maneira como a gente se veste, como a gente conversa, eu até brinquei a gente começar aqui sobre relógio, né? O meio corporativo tem disso, né? A galera olha o que você tá vestindo, olha o que você tá calçando, olha o celular que você usa, olha o carro que você anda, olha o relógio que você tá usando e tal. Isso foram coisas que eu fui entendendo e aprendendo, não só de ouvir falar, mas na prática. Você teve algum momento assim da sua carreira que você percebeu isso, que você entendeu, ou isso foi desde sempre, assim? Não, de estar sempre bem alinhado e tal? Desde sempre. E hoje nunca deve julgar hipótese alguma cliente sem roupa, de chinelo. Não, o cliente não tem obrigação. Não tem. Quem tem obrigação de estar bem portado ali é o vendedor. E tem até uma controvérsia, porque o cliente, você não pode discriminá-lo, né? Talvez aquele cara que entrou de chinela havaiana é o potencial comprador do Martin 6. Agora de chinela havaiana. Né? Então, o cliente, ele pode tudo. Agora, o vendedor tem que manter a linha. Tem que manter a linha, a postura, vestir roupa calçado. Porque, igual eu falei, você falou, a roupa, realmente, tem uma casa de show aqui em Minas Gerais. O dia que eu tentei entrar nela, nunca tinha ido. Elas têm mais de... Eu tinha 25 anos, então eu tenho 20 anos, quase 20 anos atrás. Revelando a idade aí, hein? Faz 45, a matemática aí. 45. Eu cheguei na porta, ele Mas você não tem cara de 45, não? Se prendeu na minha porta, olhou minha roupa, meu tênis, minha loja, e falou assim, é festa fechada. Que isso, velho. Então, eu duas vezes tentei entrar. Então eu nunca mais tive o prazer, nem pensar. Ela existe hoje, mudou de local, enfim. Então, muita gente vai pela aparência. Sim. Tem um cliente, eu trabalhava no Showportal, minha loja fica no 3º piso lá, era vendedor. Veio 2 clientes, um senhor baixinho, moreninho, que é de tendência de índio mesmo, e o filho dele mais alto, não parece nada com ele, um pouco mais alto, branco, e o olhinho puxadinho, que puxou o pai dele. De chinelo, bermuda e blusa vermelha. Todos sujo escrito reciclagem, pais e filhos, que é o pai e filho. Passando no corredor, ninguém abordou ele.
Chegou na porta da minha loja, brinquei pra ele. Vida boa, eu queria ter essa vida de chinelo. Andar, trabalhar de chinelo. Brinquei assim. E me soltou, o cara me comprou um carro de 100 mil, me deixou consignado de 130 e eu vendi o carro pro filho dele. Olha só. Olha pra você ver. Então até hoje eu tenho contato com ele. O filho dele é China ainda, do filho dele. É isso. Ele tem uma reciclagem que chama Pais e Filho no Betim, no PTB. Então você vê o dinheiro que ele tem. E ninguém percebeu aquilo, não olhou pela roupa dele. Hoje. Então hoje ele me liga, José, estou precisando vender meu carro. Me chame, dá Se tornou amigo. Isso é legal, assim. Eu acho que isso ainda continua dentro daquilo que você falou de entender o cliente. Assim. Você já apontou essas coisas aqui, né? No decorrer do nosso papo aqui. Da uma maneira como que você aborda, que você consegue se diferenciar. E todo todas essas técnicas, né, querendo ou não são técnicas, são coisas que geram um relacionamento com o cliente e o cara não vai te abandonar. Verdade. É aquele negócio assim, se você atende bem, o cara pode até não comprar na sua mão, mas ele vai indicar alguém para comprar. Cheguei, mas o Josué não tem nenhum carro lá que eu tenha condição de comprar. Ou então eu cheguei na loja do Josué, não tem o carro que eu gostei, mas eu gostei desse cara. Aí cheguei aqui, o Eduardo falou, você precisa comprar um carro? Não sei onde eu vou. Eu falei, bicho, eu fui numa loja hoje, que esse cara chama Josué. Esse cara me entendeu bem demais. Não tinha que eu queria não, mas vale a pena procurar conversar com esse cara, porque esse cara é bom. Isso eu acho que é o grande diferencial. A galera tá sempre preocupada em vender, mas, velho, e o pós-venda? Pensando só naquela hora, eu falo nos todos os clientes, atendo com os vendedores, tá venda fechada, eu sento na mesa e converso com o cliente. Falo, eu não tô vendendo para agora não, meu interesse de vender é enorme. Olha o shopping tamanho que tem mais de 30 lojas, mais de 1000 carros. Então meu interesse é de vender agora e depois. Não é simplesmente te entregar um veículo, fechou, acabou não. O tanto, nós falamos do laudo cautelar, demora a média de 40 minutos. O vendedor conversou com o cliente, mostrou o carro, fechou a parcela de R$800, tá fechada a venda. Me apresento, converso com o cliente direitinho. Nesse período, olha pra você ver, já tá fechada a venda. No período do laudo cautelar, 40 minutos, eu sento na mesa com o cliente e vou olhar a ficha do banco. Já tá fechado, o vendedor já fez a pré-venda. R$800. Mas eu tô batendo papo com o cliente, aí eu viro amizade com o cliente, porque o cliente hoje, não só o cliente, nós estamos carentes demais. Você ganha a confiança do cliente. A rede social afastou o ser humano. Então nós estamos carentes, então precisa conversar. O que você trabalha, você faz. Converse com o cliente, eu vou batendo papo com ele e tô olhando e já em outro banco. Eu trago o cliente para a loja como amigo da loja. Então eu falo assim, lembra que tá tudo fechado, tá fazendo lá o cautelar. Eu vi como dou a parcela que eu consigo para você, R$100 a menos. A gente fica, nem lembra de lembrar você sempre. E fica alegre, fica emocionado. Um atendimento. Está fechado. Um atendimento diferenciado. Tem hora que não dá, principalmente sábado. Sábado é correria, mas poxa, se eu tô ali 40 minutos esperando logo cautelar, vou falar o que com o cliente? O vendedor saiu, tá buscando do cliente, eu troco, batendo papo com ele. Você vai deixar o cara sair da loja, poder fazer? E o bicho, a venda tem uma pré-venda ali. Aí você vai deixar o cara levantar a bunda da cadeira ali, dar um rolê no shopping, fala, poxa, vem outro cara, pega ele, oferece uma condição melhor. A HGK tem no Shopping Portal, lá sempre os meninos ao sábado pagavam lanche pros clientes. Lá no Contagem é a mesma coisa. Eu ia até mencionar isso aqui quando a gente faz os ao vivo lá. E sempre tem pizza na HGK. Isso aí, pizza, salgado, porque no sábado é correria. Então, gente, é correria, então você tem que trazer, abraçar. Tem que ter uma maneira de segurar o cara lá Agora, dentro. ô Josué, você começou no Portal? Foi no Portal. E aí do Portal você tinha falado em off pra gente que você saiu do Portal e foi pra outro ramo? Como assim? Eu tava trabalhando no Portal, aí saí do Shopping Portal, fui trabalhar com o Cristian Machado na agência lá. E através, lá em 2013 eu saí. Coincidentemente tinha uma festa prima da minha esposa atual hoje. Eu encontrei, vou tentar explicar. Eu namorei com minha noiva, que é minha esposa hoje, de 16 a 21 anos de idade. Namorei com ela. Então terminamos, ela foi estudar. E eu trabalhava de garçom, eu não tinha tempo. Pra ter ideia, no Ouro Minas, o extra de Fala garçom... o nome dela aí, é a Gislaine. Fala o nome da primeira dama. Então, foi a primeira namorada minha de 16 aos 21 anos de idade. Foi no período que ela focou em estudar.
Então ela fazia psicologia na Newton Paiva, então ela dedicou a vida a estudar. Então foi da infância dela, com a mãe dela, os pais dela estudando. Meu pai faleceu, eu tinha 11 anos de idade, então minha vida foi trabalhar e trazer sustento para casa e comida. Nela não foi estudar, o pai e a mãe dela foi o que estuda em primeiro lugar. Então, chegou aos 21 anos de idade, no Ouro Minas, eu comecei a trabalhar. Não tinha tempo para ela. Chegava o Réveillon, o Carlos, o salário mínimo era mais uns 480, não lembro muito bem, eu sei que era 4 vezes, 5 vezes mais para você trabalhar no Réveillon. Aí tinha que fazer. Então o celular era um pequenininho, o 8260 da Nokia. Lembro demais. E o Ouro Minas tem telefone público. Então era difícil você pôr crédito de celular. Então na virada, o médico cobrando, pegar champanhe para todos nós, eu desci correndo no vestiário para ligar para ela. No telefone público. Então deu muito emocionante, né? Foda, né? Então era complicado, então nos afastamos. Ela foi estudar e foi trabalhar. Então depois de 10 anos, eu fui no aniversário da casa da prima dela, ela estava lá. Então reativou. Olha só! Sabe, rolou um TBT. Que isso, bacana. Aí tentei fazer tudo pra voltar. Eu falei, não deu certo naquela época. Mulherenca, entrei todo. Não, hoje não é mais não. Hoje hoje é um homem sério. Hoje é um homem casado, muito bem casado. Porque a prima dela morava do lado do meu quarto, no vizinho, da janela. Então ela falava, José, não para sair que entrei tudo. Então ela não confiava em mim. Então eu falei assim, então eu vou pedir um casamento. Olha só. Então, ia morar em Pará de Minas. Ela tava morando lá em Pará de Minas. E eu trabalhava que tinha Machado lá, de vendedor. Aí comecei a ir pra Pará de Minas, tentando conquistar, aí a prima dela, falei assim, tem que fazer coisa diferente. Chamei a família dela, todas as pra lá. Chamei a família dela, os amigos, fizemos uma festa na cadeia e pedi a noivado lá. Ela aceitou. Porque ela não queria, falou, não tem condição, você é mulher, não dá pra confiar em você, que tem tudo. Não quer perder tempo mais namorando. Não quer perder tempo não. Então acabou dando tudo certo, graças a Deus, noivamos, ficamos noivos. E decidimos ter menino. Então ela ficou grávida. Com 6 meses de gravidez, o neném não virou. Ele vira, ficou sentado e ficou num canal entre bexiga e rins, não lembro muito bem. E ela sentia muita dor. E nisso, você morando aqui e ela lá? E isso aí, segunda, quarta e sexta ficava com a minha mãe, terça e quinta ia pra Pará de Minas e final de semana ficava lá. E a gravidez começou a ficar séria. Então eu falei, vou ter que pedir conta. Já para 7 meses, 8º, então eu vou morar pra cá. Mas Josué, aqui lá é garagem. Então quem tem agência lá é o pai, irmão, cunhado, não tem vendedor igual aqui em Belo Horizonte. Em Pará de Minas também eles chamam de garagem? Chama garagem. É Uberlândia. Uberlândia também são garagem. Lá chama garagem, Pará de Minas. Então, nesse ida e ida, comecei a procurar uma loja para trabalhar. Não tem jeito. Chegou 8 meses e veio, tem que mudar. Eu vou mudar, vamos para Pará de Minas, porque ela tá grávida, tem medo de nascer. O menino tava passando dificuldade toda. E vocês não cogitavam ela vir pra cá, não? Não, por isso. Porque ela falou, ela dedicou a filha dela para estudar. E ela trabalhava na Itambé. Então o salário dela é alto, ela fez pós-graduada em psicologia, em RH. Então já tinha 2 anos. Então o salário dela ela vir pra cá já tava muito bem. Já tava a casa dela, eu que entrei na vida dela. Então eu que tinha adaptado. E aí você foi pra lá. Aí você foi. E aí foi trabalhar aonde? Aí eu pedi conta aqui e fui pra lá e comecei a rodar a cidade. Tava a placa lá, precisa de vendedor na Ricardo Elétrico. Então tá explicado de onde veio, Aqui cobra essa força de vendas. Isso é culpa do Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes, a gente tem que lembrar que hoje ele é um cara muito foda. Ele tá treinando vendedores aí no Brasil inteiro. Hoje ele é um cara. Eu acho que você, aí tá vendo? A gente vai conversando e a gente vai compreendendo de onde vem essa força de venda do cara. Então, eu particularmente, o Josué, eu conheço vários caras que foram vender carro, principalmente na Casas Bahias. Não sei se você sabe, mas a Movida aqui de Belo Horizonte, os caras tiveram essa prática.
de buscar vendedores em lojas de eletrodomésticos. Porque eles entendiam que o vendedor de eletrodoméstico ele é aquele cara mais dedicado até no atendimento do cliente. Porque o cara tem que vender, tem que bater meta. Né? Então já vem essa cultura das metas, da disciplina. E talvez é isso aí que você aprendeu lá com o Ricardo. Como que foi isso lá, velho? Você sair do... Você não... Até então você não era vendedor, de repente virou vendedor de carro e aí você vai vender eletrodoméstico. Na primeira semana, aí meu menino, não me lembro não. Na primeira semana que eu fui morar em Pará de Minas, pra tomar conta da minha esposa, a placa, precisa de vendedor. Entrei, conversei com o gerente Samuel, falei assim, eu nunca vendi eletrodoméstico. Eu sei que a geladeira é 5 mil reais, 2 mil reais, eu sempre vendi carro. Eu acho que qualquer carro que eu vendia, valor muito mais alto que uma geladeira que eu terei. A geladeira é a parcela. A parcela. Então, se eu consigo, eu aprendo. Não sei nada. Foi igual que eu entrei e mexi no carro, não sabia nada. Mexer com o carro. Então, eu falei assim, deu oportunidade, tem um processo. É um pouco demorado, que era tudo... fala conosco no site do Ricardo Elema, no currículo, não tinha nada diretamente com o gerente, é tudo pelo computador. Tudo online. Currículo, tudo online. Isso, tudo online. Enviei o currículo, deu certo. Começa a trabalhar. Já 22 de setembro de 2014. Olha só. Fui primeiro trabalhar meu dia. Meio-dia. Chegou 8 horas da manhã. Aí o pessoal, para de mim é assim, esse pouco tempo de trabalho. De 8 a 4, da meio-dia, certinho. 4 horas trabalhado. Então você convive com muita gente, vê, conversa, sabe a cultura do pessoal. Cidade pequena, né? A pessoa quer saber. Todo mundo conhece todo mundo. Nossa, você é louco, mexer com carro, no BH, vem trabalhar aqui na Ricardo Elétrico, ganhar o salário, você ganha muito mais. Eu falei, eu quero viver mais tranquilo. O tanto da casa que eu não pagava de aluguel no Pará de Minas é R$450, espaço enorme. Cabia 4 carros lá da casa pequena, com lote enorme. Nos mesmos meses, como eu falei, 4 horas. Aconteceu 4 horas, só que isso aconteceu depois. Mas era 4 horas porque a vaga era só pra 4 horas, não? Não, porque meu menino nasceu meio-dia. Eu ia chegar lá, ué. No meio de trabalho meu. Você trabalhou só 4 horas? Trabalhos. Eu de 8 horas da manhã entrando, você conhece todo mundo. Aí conheci o desejo da mulher na Pará de Minas. Igual o objetivo que você falou. O objetivo da pessoa. Lá era assim, a mulher tirar carteira. Em Pará de Minas é isso, a mulher de 17 anos, entra na empresa sumidense que faz chicote pela Fit, com salário, ela tira a carteira, porque tinha muita vendedora lá, atendente. Então o desejo da mulher é tirar a carteira e pegar a sua carteira. E consequentemente vai comprar um carro. Para tirar a carteira de moto, lá para ver só moto. Muita moto. Muita moto. Então eu entrei, então conheci muita coisa. Deu que meio-dia e 47, o pessoal me liga. Josué, sua esposa foi pra maternidade. Primeiro dia de trabalho. Eu trabalhei em 4 horas de serviço. Aí nasceu o Arthur. E eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço isso pro pessoal? Eles são muito católicos, pessoal, muito candor em Pará de Minas. Você tem que ir lá. Eu falei, não, mas trabalha hoje. Seu filho nasceu, você tem que ir lá ver ele. Aí eu falei com o gerente, meu menino nasceu, você pode ir. E fui. Olha só. Então meu menino nasceu com prematuro com 8 meses. Ele ficou no hospital lá no Tinel Natal, no Pará de Minas. Nós tivemos que pagar para a ambulância para vir para Belo Horizonte, o cheque tem todo. A minha esposa não pegou meu menino porque, como ele não virou, estourou, arrebentou a bolsa e o porta umbilical tampou o oxigênio dele. Então teve que fazer cesárea rápida, que a correria toda e veio para Belo Horizonte. Então ela não pegou ele no colo, ficou 4 dias sem ver ele. Então ela teve até um trauma sobre isso, que não pegou criança, no colo, o negócio todo. E falei, você não vai voltar a trabalhar não. Falei, isso na Ricardo, não, o salário é baixo, naquela época, o vendedor, te bater a meta. Bicho, primeiro dia. Então você trabalhou 4 dias na Ricardo. Não, 4 horas. Então retira. Não, eu falei, não teve escola. Não teve, moço. Aí eu bicho. Licença maternidade é uma semana para pais, né? Acho que com 3 dias. Meu menino tem 8 anos já, então voltamos para de Minas, eu vou voltar lá trabalhar. Voltei, meu menino tá bem, e comecei a bater meta. Então o que eu fiz na loja, eu trabalho no setor de televisão, imagem, então era tudo pagado. O pessoal acostumou, parou. Quando eu cheguei, eu fiz um AUE que trem, meta correr atrás, e eu fiz um AUE. Pus vídeo, filmagem, som, nesse modo alegre de ser. Então o pessoal Josué, você é muito animado. E a matriz que é em Divinópolis, me encantou com o meu serviço. Você tinha que ver, encantou.
É, porque Então, o fui bater no Ricardo Nunes é de Divinópolis. É Divinópolis, Divinópolis. É tudo lá, matrícula, Aham. serviço tudo lá. E foi batendo meta, correndo atrás, que tem tudo. Aí, Você ficou quanto tempo lá? Na Ricardo Eletro? fiquei um bom tempo lá, viu? Não sei me recordar muito bem. Eu sei que eu saí por qual motivo. Eu fiquei pouco tempo. Quando a minha esposa saiu de licença, depois de férias, e na cidade para tomar conta de criança era R$1.200. Puxado, hein? O aluguel era 400 conto, você falou aí? R$450. E o salário lá, para você chegar a 1.200, enfim das contas, não valia muito a pena. Falei, vou pedir conta. Aí eu recebi a proposta para tomar conta da loja de Itaúna, mas não sei se agora, isso é mais para frente. Eu falei com ela, não, eu vou pedir conta para tomar conta do Arthur. Porque se sair para deixar na escola, me ensinar assim, eu tô pedindo conta para sair da carro elétrico. Olha só. Mas foi uma escola para mim. Em pouco tempo, mas foi uma É. escola, aprendi. Acho que ensinei muita gente lá também na E aí você área. voltou pro portal? Você Voltei voltou pro pro portal. Voltei pro portal. Aí você já foi direto pra HGK. Não, fui para Jato Veículos. Ah, já E aí você continuou. Não. Aí, Na ponte. Não, por um motivo que eu pedi para sair da Ricardo Eletro para tomar conta do meu filho, na JPS, naquele período, com o pai também, dispensou minha esposa. 2015. Tudo conspirou também, né? Foi coisa muito pouco tempo, nós ficamos lá depois. Então ela foi mandada embora, nós voltamos para Belo Horizonte, eu queria ficar, aí voltou aqui, ela falou assim, Josué, eu estudei, eu quero coisa maior para mim. Então vamos voltar para Belo Horizonte. Aí nós voltamos para Belo Horizonte. Para onde eu vou voltar? Shopping Portal. Portal. Depois Portal. Que vale lembrar que é um belo Nossa. shopping, né? 27 anos, né? Tradicional shopping. demais em BH. Shopping né? bacana, Muito lugar- antigo. Igual eu falo com o cliente hoje, trabalho bastante tempo no portal, o cliente compra o carro no portal, você pode dar um cartão, um chaveirinho, tudo da loja. Chega na cidade dele lá em Itaúna, lá, onde você comprou o carro? No portal. Portal, eu não ia E falar que não comprou na fala, loja. É, não também fala. são 27 anos, né? Então. O brand, a marca pegou bem, né? Pegou. Você pode ver tudo, boné, chaveiro. Ele pode até lembrar o nome do vendedor, mas a loja. Ele lembra do vendedor. E como é que você chegou lá na HGK? Na HGK eu trabalhava, eu entrei na JAT, a JAT saiu do portal, Saiu mexeu do com o portal, prêmio, fui lá pra Radial. Rádio Isso. Da JAT também na SS, e muito tempo Ah, na SS lá com o Rocha? Com o Rocha. Ah, é? Gente Olha gente só. boa pra caramba. Um abraço pro Rocha, se Rochinha. estiver assistindo aí o nosso podcast. Rocha, gente Trabalhei 2 anos finíssima. no Rocha, fiz muitas vendas, graças a Deus, lá deu muito certo. Olha. E fui trabalhar na Minas Automóvel. Minas Automóveis, lá do Vitor. Do Vitor e Do Vitor. Seu Nelson Ah. Fagundes, que hoje está na Tereza Cristina. Fui trabalhar com eles. Eles saíram do portal, foi quando a HGK abriu uma loja ao lado da Minas Automóveis, no terceiro piso. Lembro. Quando eu estava indo para Juiz de Fora, foi quando o Vinícius me chamou. Perguntou se tem interesse em trabalhar na loja. Então já tem que desde 2019 tô com eles. Olha só. Você tá passando, hein? Tá passando. E aí surgiu o Só Marcas Auto Shopping. A HGK foi pra lá e você foi comandar lá, né? E você tá Mas comandando na lá. HGK no portal você já era gerente? Não. Vendedor. Você era só vendedor. Vendedor lá, vendedor. Aí chegou 2022. Depois da pandemia nós ficamos muito bagunçados, né, gente? Foi. Você tenta assimilar as situações, é um. E você acha que a sua. Que os resultados que você entregou durante a pandemia, né? Não só durante a pandemia, né? Mas você falou que foi para a HGK em 2019. Você acha que foi só talvez pela experiência ou pelos resultados que você entregava na loja que eles escolheram você para estar à frente da loja no Só Marcas? Foi até engraçado, você não sabia. Eu estava na loja, na HGK no Shopping, estava vendedor em fevereiro desse ano 2022. Eu saí da loja, eles me mandaram embora. E eu falei assim, eu nunca imaginei sair da loja. O dia que eu saísse da sua loja, eu ia montar a minha. Falei com eles, fui sempre claro com o Vinícius e com o Rafael. Eu vou montar minha loja, vou sair da sua loja. Então teve os atritos, sempre toda loja tem os Claro. atritos. Tive os atritos com o gerente lá, me dispensou. Tranquilo, no acerto da loja da HGK, eles me ofereceram a proposta de gerente. Os donos. Então eles tinham te desligado. Ué, O cara, quando é bom, é assim que funciona.
Na verdade... Desliga o cara e na hora que você vai fazer bichinho então. Ele perguntou o que eu tô fazendo. Ele é muito claro. O que essa é a tua loja. O que acontece é que às vezes é uma decisão do gerente, não do dono, né? E aí o dono, para ele não ficar mal com o gerente, ele acaba deixando o cara tomar aquela decisão, talvez meio que equivocada, né? E na primeira oportunidade que ele teve, ele te chamou de novo e falou, ó, então você vai ser o vendedor, você vai tomar conta. Aí eu não conheço sua marca, eu não conhecia o sua marca. Foi que eu falei assim, ó, tô sabendo que o shopping tá com um custo-benefício para abrir uma loja para quem tá começando. Eu vou para lá. Falei com ele. Tem condição? Vou correr atrás. Tem investidor, tem que me apoiar. Aí ele falou assim, ó, peguei 2 lojas lá. Tem interesse? Falei assim, melhor ainda, né? Porque eu falei, não conheço o sua marca, não conheci o shopping. E um shopping sensacional. Nós adorando o shopping, movimento. O seu Marco é o dono e corre atrás para divulgar o shopping. E eu falei assim, um dia eu vou abrir a loja. Falei, vou abrir. E é um shopping que em pouco tempo ele já deu uma estilingada boa, né? Um ano e meio, já cresceu bastante. Cresceu demais, hoje está em constante crescimento. A gente aqui da TV do Carro, né? Que a gente está falando aqui, que o Keep Selling, né, pessoal? É um podcast, né? E nossa, a gente está nesse meio do carro aí, com a nossa galera aí da TV do Carro, tá ali, ó, o Fernando ali comandando ali os trabalhos, né? Fernandão, 22. Tá ali. Você tá falando 22. Falando do presidente. O Neymar fez, não fez? O Neymar fez, você não vai fazer? Mas, ô José, hoje, quando a gente pensou no podcast, né, ô Rodrigo, a gente pensou em exatamente fazer sentido na vida de muita gente, né? Porque hoje vender, eu sempre falo que o cara pode bater no peito e falar assim, olha, é a única profissão que eu posso ganhar mais do que o patrão, entendeu? Porque só depende do vendedor. Se você for um cara que performar bem, né, se você tem aquele compromisso com você mesmo, não é nem com a loja, ô Rodrigo, se o cara tem aquele compromisso com ele, o que ele faz? Ele se prepara. E talvez você que está assistindo esse podcast, a gente está batendo um papo aqui, a gente está conhecendo aqui o Josué, mas por trás desse bate-papo, né, o Rodrigo, a gente sempre quer dar aqui uma mensagem para você que talvez você ainda está indeciso, você não sabe o que você quer fazer da sua vida. E você viu aqui, você está acompanhando aqui uma história de um cara que era garçom e de repente começou a vistoriar carro e que de repente começou a vender carro. Em algum momento o amor falou mais alto e ele falou assim, eu vou para de Minas. Vou vender fogão agora. E eu vou trabalhar no Ricardo Eletro e teve sucesso lá também. Mas o cara, quando ele é vendedor, ele se dá o luxo de escolher aonde ele quer trabalhar. Isso é legal da profissão. Sim, eu acho que sim, até o que a gente sempre discutiu assim, quando a gente estava elaborando o podcast, é sobre a questão de ser não só venda, mas ser sobre empreendedorismo e tal. Eu acho que o vendedor, o bom vendedor, ele é um empreendedor. Porque eu acho que às vezes as pessoas confundem um pouco isso assim. Não, para eu ser um empreendedor, eu tenho que ter meu próprio negócio. Pô, não necessariamente. A partir do a mente empreendedora é exatamente aquele cara que se movimenta. Negócio, você falou assim, pô, é saber como abordar o cliente, entender o cliente. Você pensar algo novo, isso é empreender. Não necessariamente você tem que abrir um CNPJ, você tem que ter uma loja. Cara, você pode ser um vendedor empreendedor. Né? Assim, você saiu de vistoriador a hoje a um gerente de uma loja enorme dentro de um shopping, né? Extremamente. Dos dois shoppings que são os únicos, né? Não vou nem dizer os principais. Atualmente são os únicos que a gente tem na região metropolitana. E assim, isso mostra a sua evolução como empreendedor. Sem ter aberto a sua loja, como você disse, vou abrir minha loja. Mas, cara, eu acho que essa evolução, essa constante evolução, é o empreendedorismo enraizado ali. É pensar diferente, é pensar em algo novo, é pensar em fazer melhor, alternativas novas. É porque a profissão de vendedor é igual aquela, vamos supor, tipo você chega na empresa, me arruma até de vendedor.
Tem que Isso a gente ouviu muito. Muito. É. Então, hoje vendedor não é vendedor. Tem um cara que fala muito isso aí, que é o Augusto Cury, né? Ele fala assim, poxa, olha, se meu filho não der em nada, até vendedor para ele eu tô aceitando, né? Tá vendo, e ele é que fala essa frase, né? Que é a única é o único trabalho que você pode ganhar mais do que o seu patrão, né? É vendendo. E, cara, é um case de sucesso. A Casa Bahia começou assim, né? Eu acho que o Samuel Glag da Casa Bahia começou vendendo Porto Santo. Não, você pega cara como esse que você citou aí, né? Da Ricardo Eletro, que é um cara é fenômeno, né? Um cara que eu admiro muito, eu vejo muitos podcasts dele. É um cara que eu acho que vale a pena você acompanhar, né? Que já foi seu patrão. Já foi seu patrão, você tem que ficar ligado lá no que ele fala, porque ele tem imersão, ele tem curso, ele tem tudo, onde ele joga o vendedor para cima mesmo, né? E quando você pega um cara que saiu da Ricardo Eletro, a gente tem certeza que toda essa força que você tem, toda essa alegria que você tem, toda essa força de vender, isso, querendo ou não, isso veio do Ricardo Eletro também, né? Você saiu de uma loja de carro, foi para Ricardo Eletro, foi para uma escola, porque ele nas palestras dele, ele mesmo sempre fala que ele mesmo treinava a equipe, né? À distância e tudo mais. E olha, a galera que quer começar a vender carro, né? O José. Se conhecer, não. Hoje. Prenda dentro do celular. Hoje o cara, talvez o que ele menos precisa entender de carro, né? Menos ele precisa entender de pessoas, né? De gostar de pessoas, né? Eu lembro que há um tempo atrás, eu até gravei um curso de vendas, e aí eu sempre falava o seguinte, que o vendedor, ele começa a jornada diária dele vendendo a partir do momento que ele acorda, né? A partir do momento que você acorda, você já está fazendo a sua jornada diária de vendas, né? Você tem que acordar de bem com a vida, tomar um cafezão, tomar um banhão, seguir para o seu trabalho. A partir do momento que você saiu da sua garagem, do seu portão, ou pegando um ônibus, ou pegando um Uber, ou de carro, exatamente, você já tem que ir mentalizando aquele dia. Que você vai ter um dia produtivo, que você vai vender vários carros. Porque se você está com a meta, vamos dizer assim, não conseguiu vender, quando menos você vender, sua cabeça explode. Exato. Aí você não vende, não. Assim, não vende. Só que a venda, né? Você sai preocupado, eu não vendi ontem. É aquele negócio. É um processo, né? Vendeu. Mas é um processo, né, o Rodrigo? Hoje, eu tô falando isso aí porque eu também sou vendedor, né? Eu vendo todo dia. E eu sei que para mim realizar diversas vendas hoje, eu precisei ter começado essas vendas há uma semana atrás, há 2 semanas, há 3, né? Então você vem num processo que chega, naquela semana você tem fechamentos. E o vendedor de carro, ele tem que ir por essa linha, né, ô José? Não simplesmente ficar na loja ali esperando o cara passar e falar, eu quero comprar esse carro. Eu acho que o vendedor ele tem que fazer um pouquinho, né? Além do que a empresa, né, oferece, que é ter os carros ali, né? Que, por exemplo, a sua preocupação, além de vender os carros, é também comprar. Preparar o carro, pós-venda, pintura de para-choque, porque não tem jeito. Outra, fala pintura de para-choque. O essencial também, cliente, não adianta mentir na hora que for vender o carro, não precisa. O nome da peça já diz, né, bicho? Você tá com um carro 2000, vou para um carro novo, 2017. Aí o vendedor fala, o carro é muito novo, sem retoque. Não adianta, tem. Essa história não pode. Talvez hoje o vendedor tem que ser verdadeiro, né, José? Se você falar a verdade, eu falo a verdade. Você vai no Mercado Livre e compra, por exemplo, aqueles aparelhinhos que medem a espessura de verniz, de PU e tal. O cara vai mentir pra quê? Tem cliente lá, eu falo com a verdade, cliente. Tem retorno para-choque, tem aqui. E talvez se você mostrar até facilita. Você fala assim, olha, tá vendo aqui? Tem esse arranhadinho aqui, ó. É melhor você mostrar e ser transparente, que o camarada sabe que ele tá comprando um carro usado, porque é um carro zero, você compra zero. Igual você falou, a TV do carro. Tem uma cliente que mora no bairro Guarani, em Maristela. Tem que ver, no sábado, tem uns 4 sábados para trás, ela foi direto na minha loja, ela me viu na TV, chegou, tava com outro cliente,
tudo bem, eu vi o Fiesta com você, apresentando o Fiesta dentro do carro. Falei, só um minutinho, só que eu via direto a mim na loja, através do carro. Falei, sua filha tá aqui, toma água e come a pizza. A gente tinha pizza na loja. A filha dela sentou com vontade. Tomar uma água, não sei se eu vou querer não, mas a pizza não tem como dispensar, né? Entendi. É isso aí. Aí, acabei de atender outro cliente, sentei que eu posso ajudar. Eu vi o Fiesta. O meu esposo não quer que eu compre carro financiado. Falei, qual o motivo? Que eu pago 3, 2. Falei assim, infelizmente, o juro nosso do Brasil é alto. Mas de financiamento é o mais baixo de veículo. Tem cliente meu em Lagoa Santa que mexe com construção civil, Carlos. Que ele pega para fazer uma casa terminada, ele pega o carro dele, me liga, Josué, financia esse carro para mim, que eu vou pegar os 200 mil da minha SDS, fazer uma casa e vender, depois eu quito. Vale muito mais a pena. Porque o financiamento do veículo, que parece, é muito mais barato que você pegar um empréstimo, consignado em folha. Então, perguntei para ela, por qual motivo eu fiquei muito alto? Eu falei, não, vamos sentar aqui. É porque eu juntei meu dinheiro, os 10 mil, já tenho 8 agora. Eu já gastei meu dinheiro. E eu não consigo comprar um carro à vista. Vai ser financiamento em nome de quem? Do meu esposo. Aí vantagem hoje online, os bancos é tudo online hoje. É rápido. Se o cara tiver um score bom, a ficha aprova na hora. Eu a ficha dele, ficou impecável. Falei com ela, agora vamos levar o carro lá na sua casa do seu esposo, ver o carro com a vendedora. Chamei o vendedor, falei, vai lá na casa dela, ela não dirige, ela comprou o carro e não dirige. Olha isso. Então os maridos deu os dados para ela. Ela foi lá, provou a ficha, pegou a filha, o carro e foi lá no Conde do Ministério, mostrou o carro pro marido. O marido falou, minha esposa, teve atitude ela. Dependesse do marido, tem gente que tem atitude, tem gente que não tem. Ela precisava do carro para ir para trabalhar, passear final de semana com a família, com a criança dela, a filha dela. Levou o carro, o marido adorou o carro, gostou da atitude da esposa dela. Então, informações todas através da TV do carro, leads. Então, quanto mais rápido você tiver resposta com o seu cliente, nos leads, no atendimento, diferenciado, o cliente abraça você. É isso aí. Ô Josué, e me tira uma dúvida, cara. A gente comentou mais cedo, né, sobre a questão da pandemia e tal. A gente teve uma alta aí. Agora já estou até um pouco perdido em números, que eu não estou acompanhando tão de perto mais. Mas até onde eu me lembro, a gente teve uma alta aí nos últimos 2 anos de 35% aproximadamente, né? Da alta de FIP, do valor dos usados, né? Não, agora está caindo, né? Sim, mas eu digo assim, o pico foi isso, mais ou menos, né? Subiu bem. E como é que foi isso, Josué, assim, para vocês vendedores? Porque assim, o nosso poder de compra ele não aumentou, né? O poder de compra do brasileiro ele não subiu junto com a FIP. Então, assim, em 2019 você comprava bons carros na faixa de 40 mil reais, carros excelentes. Hoje você ainda compra, mas você já compra um carro mais velho e tal. Como é que foi isso pra vocês, cara? Assim, principalmente você como gerente de uma loja, né, de 2 lojas, você tem que gerir equipe, gerir pessoas, isso é complicado. Você tem agora um produto que ele é mais caro porque o mercado subiu. Só que o poder de compra do seu cliente ele não subiu junto. Eu falei, escutar o cliente porque realmente é difícil. Eu falei que você tem que escutar, perguntar qual a necessidade dele, porque realmente está caro. Subiu muito o preço de carro. O HB20 de 2013, se não me engano, era 33.900 de entrada. Eu vendo minha loja hoje, 2014, por 43. Então o carro subiu de preço. Um carro quase 10 anos de uso, subiu 10 mil reais. E você acha que esses preços começam a cair agora? Como é que tá? Porque até pouco tempo vocês compravam os carros na tabela FIP, hoje não mais. O Carlos, depende do carro. Volto a falar, de novo, vamos escutar os clientes. Hoje, o cliente de 7 Lagoas tem que comprar um carro. Ele veio através do Palisport. Ele tem um Uno quadrado, carro para trabalho e quer pôr o Palisport para trabalho. E ele tem um CrossFox e quer comprar uma Track. Ele queria trocar os 2 carros? Não, ele queria trocar um carro só. Ou um ou outro? Um ou outro. Ou o carro de passeio ou o carro de trabalho. Aí eu falei que eu vou ser sincero. Eu te vender qualquer carro na minha loja, eu vou ganhar minha comissão. Eu tenho a loja, eu vou ganhar com isso. Mas eu prefiro que você fique com o seu Uno. Que hoje você não consegue comprar um Uno quadrado. Se você comprar um quadrado... o custo-benefício do quadradinho não tem nada igual, né? 30 mil reais no Uno quadrado. Se você vender o seu carro, você não vai achar outro para trabalho. Hoje uma Fiorino zero é 70 mil reais. Bicho, eu lembro no meio da pandemia, a gente foi gravar... E nem acha, né, pra comprar. Não acha. A gente foi gravar,
Foi início de pandemia, assim, que o Auto TV já tava no ar, a gente colocou o programa no ar e eu tava gravando os carros na rua. Eu falei, cara, eu preciso de uma doblô, que eu preciso de um carro que eu consiga filmar de porta aberta de lado e tal. Fui felizão, a gente tava gravando os comerciais da TV do carro. Eu vi uma doblô, falei, pô, doblô, é isso que eu preciso. Eu colhei 95 pau, eu falei, quê? Você é uma doblô, caramba. Os preços subiram. Então eu falei com ele. Então me dá o CrossFox. Aí eu lembrei que eu tenho uma track. Me dá o seu CrossFox e eu te dou uma track, vamos negociar. Tá vindo sábado agora, lá de Sete Lagoas. Então eu conversei com ele, escutei, mas qual a necessidade dele? Ele falou, ó, se você me desse um Uno, o Palio Sport não é um carro para trabalho. É um carro 1.6, entendeu? Consome um pouco mais. E hoje você não consegue comprar um carro para trabalho. Não tem a durabilidade, não tem a durabilidade que o Uninho tem, né? Hoje, carro para trabalho, antigamente era a autoescola. Celta, toda a autoescola amava Celta. Então hoje é o Argo, então muda muito. Então eu acho que baixar de preço, cara, eu acho que não. O José, vai ficar aí nesse preço. Outro ponto de transição assim, que eu queria te perguntar também. A gente teve, né, dos carros de 2013, 2014 para cá, já vê as exigências novas aí de carro ter ABS, carro ter airbag. Hoje você não vende mais um carro pé duro, assim, né? Um carro 2015 para cá não existe. A não ser que seja um carro de locadora. E você viveu esse processo, né, de certa forma. Até pelo período que você ficou da Ricardo Eletro, saiu do mercado, voltou. Como é que foi essa transição para você, cara? Que antigamente você vendia, vamos botar aí, 8 anos atrás, talvez, você vendia um carro completo como uma vantagem. Pô, esse carro aqui é completo. Hoje todos os carros são completos. Como é que foi essa transição? Carro 2 portas básico, entra na loja. Agora eu falei, para quem precisa de um carro mais barato? O carro de 10 mil virou de 30. Não, de 10 virou 20, o de 20 virou 30. Então, um Ford Ka 2 portas era 14 mil. Hoje custa 24 mil. É fácil. Hoje o carro ele não tá fácil de comprar. Não. Né? Hoje, para vender tá fácil. Para comprar que tá difícil. Comprar que tá difícil. E quando você fala comprar, no caso é o lojista comprar. O lojista comprar. Agora, em compensação, né? A gente tá falando aí de veículos seminovos e tudo, mas a gente tá numa onda aí de carros elétricos. A Caoa, você viu? O Fernando é que gosta, quando a gente grava lá o jornal, dos carros, dos preços, 500 e cacetada, 750, 450. A Caoa Sherry lançou lá, o Fernando até gostou, o iCapo, no lançamento era 139 mil. Hoje já é mais acessível, até aquele, Volt, agora eu sempre me confundo. O Bolt da Chevrolet. Ele também é mais acessível, assim, em relação aos absurdos de ele é mais de pau. 250 pau. Não, mas eu digo assim... É o Quid, não? É o Quid também. O Quid, ele tá brigando aí com o iCar, né? O Quid acho que é 143, o outro é 139 e tal. Mas, ô Josué, nós já estamos com 1 hora e cacetada aqui de papo, né? Bom. Então, acho que, assim, pro primeiro podcast, acho que foi bem legal, né, ô Rodrigo? Sim, né? E, assim, lembrando que esse vai ser, é a sua primeira participação aqui com a gente, né? Nós queremos que você volte aqui novamente para a gente estar debatendo aí sobre esse mercado automotivo de veículos novos, seminovos, né? E falar com você que eu acho que quem tá nos assistindo, quem assistindo o podcast, conseguiu compreender a sua jornada, que é uma jornada belíssima, né? Sim, pô, são 12 anos. Não, eu vou ser sincero, eu arrisco aqui a dizer que você ainda será um dos grandes empresários aí do mercado automotivo de venda de veículos seminovos, né? É só uma questão de tempo, José. Porque eu tô com 54 anos, pô, então eu consigo olhar pro cara e saber se o cara é bom de venda, se o cara é empreendedor, se o cara tem essa pegada. E a gente vê ali que na HGK você cuida daquilo ali como se fosse sua. Né? Tem que ver, eu me absorvo muito isso. Eu pego. Mas isso é bom, cara. Abraço o cliente. Isso é bom. A equipe toda. Porque eu falo assim, não adianta você vender um carro e dar as costas pro cliente, não. Tem que dar atenção o máximo possível. E você está sempre vendendo, né? Aquela venda não acaba ali. Não. Ali você continuar vendendo mesmo, né? É o keep selling, que quer dizer continue vendendo, né? E olha, a gente faz votos aqui que você volte mais aqui conosco para a gente estar debatendo
esse é o primeiro podcast no nosso retorno, não é, Sim, Rodrigo? E olha, nós temos certeza que esses podcasts gravados aqui nessa sala, eles vão fazer muito sentido aí para quem está querendo entrar nesse segmento. Igual eu falo com você, cara, quem quer seguir nesse segmento, seguir, você tá aí. Não precisa conhecer de Pode carro. dar um recado pro cara lá que tá assistindo. Não precisa conhecer de carro. Isso. Desde que você tem força de vontade, vem aqui do coração, vem no sangue, pede a Deus para te ajudar, você vem atrás, porque, é igual eu te falei mais cedo, muitos vendedores antigos não faz sucesso, os novos que estão fazendo. Tem lá no shopping, lá no sua marca, o Wallace da Raja. Ele nunca mexeu com carro. Em 8 meses, ele é gerente da Raja. Ele mexeu com chocolate. E é um menino bom, viu? Ele é o DG lá do shopping. É DG, pessoal. É o DG do shopping. A Tainara da AG nunca mexeu com carro. Manda um abraço pra ele aqui, ó. DG, você vai estar assistindo nosso podcast. E chama a vir também, viu? Exatamente. Vamos chamar nós dois? O dia vem, eu vou também. Vamos, não, nossa, vai ser aqui você vê que tá faltando. Tá faltando um cara. O lugar dele tá reservado. Exatamente. A gente vai fazer aqui um podcast de 4 pessoas, exatamente como é o nosso primeiro, né, Josué? A gente te agradece, até porque o primeiro é os ajustes, né? Sim. É primeira vez só que eu falo e eu achei que mas eu me senti, vai ficar o selfie já aqui. Mas nós temos aqui craques. A gente tem o Fernando aí que comanda muito bem. Fernandão. E o Rodrigo. O Rodrigo, você sabe que é um dos feras aí, videomaker, audiovisual, é com ele mesmo, né? Isso, então, e a gente vai fazer um podcast aqui, nós dois juntos batendo papo também, porque o Rodrigo também tem uma veia empreendedora e comercial pra caramba, entendeu? Então, essa é a razão aqui do nosso Keep Selling. Nós te agradecemos aí pela participação. E eu vou contar a história, porque eu tatuei também futuramente, volto próxima vez aqui, ó. Nós vamos querer ouvir essa história. Sobre de carro também. Ô Josué, Rodrigo, você também aí, olha, bem legal você estar participando com a gente. Muito obrigado aí pela presença de todos, né? E olha, vocês podem despedir aí pela câmera, mandar um abraço aí pro pessoal aí, né? E foi bem legal. Foi demais. Valeu demais. Obrigado pelo convite. Tamo junto aí, ó. Tamo junto. Falou, Rodrigão. E valeu, você, valeu, Edu. Aí. E você continua nos acompanhando no Instagram, @, Keep Selling Podcast, também no YouTube. Compartilhe com seus amigos. Sem dúvida, grande conhecimento você vai tirar daqui, porque não existe conhecimento melhor do que a experiência. Então, isso mesmo, não perde não. É isso aí. E lembrando que esse podcast, ele foi gravado, mas ele já vai estar disponível aí no nosso canal do YouTube, na íntegra, 1 hora e, se eu não me engano, ali, que eu vi ali, 38 minutos. Valeu demais, foi um prazerzaço ter você aqui. E olha, espero que vocês aí tenham gostado desse primeiro. E olha, a galera que tá para sentar nessas 2 cadeiras ali, viu, Rodrigo? Aguardem. O pessoal pode se preparar, porque vai vir nego cascadura aí nas vendas também. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Tchau. Até a próxima.